tudo bem com todos vocês, pessoal? Espero que sim. Mais uma vez, quero trazer aqui um vídeo riquíssimo em informações que estimule você a uma inclinação para o raciocínio, para o entendimento, discernimento e compreensão acerca do sistema que deturpou realmente as escrituras, tá? Manipulou, colocou seus fermentos, as suas heresias e entregou para enganar o mundo. Então você que acompanha meu canal há um bom tempo, sabe aqui da estrutura do canal, o peso, tá? Você que chegou agora, eu peço que você dá uma conferida nos demais vídeos para você ficar por dentro, ok? Conto sempre com a participação de todos vocês, num bom comentário, para engajamento do canal. Afinal, a participação de vocês é o combustível da existência de continuar gravando mais vídeos aqui no canal. Os likes e compartilhando para agregar mais pessoas a conhecer esse canal, aderir, se inscrever e participar. Sem mais delongas, eu mostro na tela a grande prostituta, a grande meretriz de 17 e 18 de Apocalipse. É a base fundamental, tá? É a forma da religião e é chamado de grande meretriz, ou seja, a igreja de Roma que tomou posse dos manuscritos, dos pergaminhos inspirados em hebraico e manipulou quando se tornou Septuaginta, Vulgata Latina. Ela aderiu os deuses gregos, tá? Foi trocado e substituído todos os nomes que continham a pronúncia Iá. Então vamos aqui elaborar esse vídeo. Antes de eu começar a falar da grande meretriz, a falar da Bíblia, tá? Como toda prostituída, profanada, né? Deturpada, eu preciso falar da espada. Porque muita gente fala, por que você usa a Bíblia, não acreditando 100% na Bíblia? Por que você refuta a Bíblia utilizando a Bíblia? Né? Que confusão é essa? Então eu tenho que falar da espada, tá? Citando aqui o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está bem claro quando diz, porque a palavra do Altíssimo, tá? Aqui quando se fala Deus, é uma Bíblia que foi deturpada, de Theos. Por isso dizem, eu faço teologia. Theos é Zeus. Pesquisa o que significa a palavra Theos. Então, Deus aqui é a mesma coisa que Theos ou Júpiter. Então, aqui, mesmo utilizando uma Bíblia profanada, vocês vão entender, tá? Então, aqui eu coloco o Altíssimo ou tetragrama no lugar, tá? Mais penetrante do que a espada, aguda de 2 gumes, ou seja, corta para os 2 lados, o bem, o mal, a luz, as trevas, o discernimento. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, frisando na espada, tá? Tá aqui bem claro. Vamos continuar aqui para você entender, tá? A construção e a narrativa desse vídeo. Não pula partes, não abandone. Apocalipse 19:15 também é citado a espada, tá? Que é praticamente o compromisso com a verdade. A verdade é uma espada que fere o ego das pessoas, que fere, né, o conforto dela. Ele tá me perseguindo. Aquele irmão tá falando coisa que eu não gosto dele. Então, uma espada que não agrada a todo mundo, né? E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ou seja, ele feriu o mundo inteiro com a verdade, tá? A verdade é uma espada. E eles regerá com varas de ferro. Então, continuando aqui, tá? Sempre frisando na espada para você entender. Olha que interessante, tá? Quando se fala de colocar uma espada inflamada de fogo na entrada do jardim do Éden para guardar a árvore da vida, não se trata de um instrumento, uma espada realmente flamejante, mas de uma palavra com autoridade, tá? A palavra do Altíssimo é como uma espada. Então nós vemos aqui, tá? Em Gênesis 3:24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada,
que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então a espada flamejante, a espada, tá, transcendental, a espada do Espírito, tá, é a própria palavra da verdade, a palavra da justiça. Mateus 5:37 diz assim, para confiar e confirmar que essa espada tem 2 gumes. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Se você fala sim, depois fala não, se você fala uma verdade, depois fala uma mentira, se você profetiza um arrebatamento, depois tenta consertar, não está em sincronia aqui, sim, sim e não, não. Por que sim, sim e não, não? Porque é 2 naturezas. O homem tem a natureza carnal e a natureza espiritual. Então tem que estar sincronizado para se cumprir algo. Quando o seu espírito sincroniza, tá, com a tua verdade, por isso que fala em espírito, os verdadeiros adoram em espírito e em verdade, é a sincronia, o sim do espírito e o sim da sua própria carne, tá? Aí sim é a confirmação do Altíssimo. O Messias falava 2 vezes dessa espada transcendental aqui, tá? Que é a verdade. Em João 16:20 ele diz: na verdade vos digo. Por que ele repetia 2 vezes, né? Na verdade vos digo. Ele queria sincronizar o sim do espírito, o sim da alma, com o sim da carne. Então, na verdade, eu interno e na verdade eu externo, tá? Vos digo. Então, eu, a Sofia, eu, o espiritual, o intelecto, a natureza divina, e eu, fisicamente, eu na terra, eu matéria, tá? Essa é o motivo da espada que a gente utiliza, tá? Da própria Bíblia para cortar os laços da grande meretriz, a grande Babilônia. Então você entendendo já de início, tá? Sobre a espada, vai ficar bem mais fácil digerir esse vídeo aqui, tá? De consumir esse vídeo aqui e discernir. Então vamos lá, em Mateus, que é Matitial 13:33, diz essa parábola, né? O reino da Chamaim é semelhante ao fermento que uma mulher, essa mulher, ela toma e introduz 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Guarda aqui o número 3, que tem a ver, tá, com trindade, com trinacionismo. Perdeu a palavra, falei errado, tá? Os tricéfalos, a questão de 3 entidades. Então a mulher aqui que representa, quem que representa a mulher? Quem já estuda, quem já busca, quem já compreende, sabe muito fácil entender esse versículo. Quando fala de fermento, que é heresia, tá? Colocou heresia, colocou paganismo, colocou sincretismo, tá? Quem? Colocou a mulher. 3 medidas, que é doutrinas farisaicas, né? Doutrinas medievais, doutrinas celtas, doutrinas do próprio Mitra, doutrinas da própria Babilônia, né? Do próprio Egito. Misturou tudo e fez um fermento que levedou toda a massa, certo? Se você for fazer uma torta, um bolo e não colocar o fermento, o bolo não cresce, não é verdade? Então o fermento aqui vocês vão entender que é a própria heresia e o próprio paganismo, a própria prostituição que Roma fez, tá? A mulher aqui representa o Vaticano, representa Roma, a mãe de todas as religiões, tá? Continuando aqui, em Apocalipse 16:13 confirma isso. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair o quê? Mais uma vez, 3 espíritos imundos, que representa triacionismo, tá? Os trinitários, os tricéfalos, tá? A trindade. Então esses espíritos imundos, que é uma profanação colocada dentro do cristianismo, que é cópia das trindades passadas do passado. Tertuliano fez isso no Concílio de Nicéia. E eu vou mostrar para vocês. Lá na Babilônia já existia a trindade, tá, da Babilônia, que é Osíris, Ísis e Horus. Osíris, Ísis e Horus,
tá? Trindade que já existia. Então tá aqui, ó, o Horus, né? Aqui o próprio Osíris e Ísis, tá? E com o sol na cabeça, né? Certo? Mais uma trindade que é inspirada no hinduísmo, para quem estuda os três seres, né, divindades, é chamado de Trimurti, tá? Então vocês estudam, vocês vão ver trindade também em outras culturas. E tem a mitologia cristã, que é cópia das demais, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não que eu estou descartando o Espírito do Pai, que não é chamado de santo, é chamado de Hakodesh ou Kadosh, tá? É Ruach Hakodesh, Hadekosh, tá? Esse Espírito é o Espírito do próprio Pai, então não é uma terceira pessoa, tá? Então aqui vocês precisam compreender mais isso aqui, que causa muita confusão de interpretação no meio do povo. É difícil de digerir, né? Sempre plagiando o passado, tá? Olha aí. A cópia da Babilônia, ela recebe o título de grande prostituta em 17 e 18 de Apocalipse, justamente por causa desse sincretismo. Se você entender o que é sincretismo, você vai entender todo o conceito do canal, que é a adaptação das antigas crenças e atualização nas novas crenças. A própria Umbanda, ela é cristã, faz parte do cristianismo, as imagens estão lá, são irmãs. Então vamos aqui entender Lucas 13, 21, tá? É semelhante ao fermento que uma mulher, ou seja, a própria Roma, a própria Igreja Vaticano, que é a única que existia, as demais só existem porque saíram dela, porque Lutero rompeu, formou o protestante, a Igreja Evangélica, mas todas são filhas da grande prostituta, tá? Ela é a matriz, tá? Escondeu 3 medidas de farinha. Vou mostrar para vocês lá na frente, que fala que ela embriagou todos da terra, tá? Com a sua prostituição, a sua profanação. Então todos hoje que defendem o cristianismo, defende Cristo, defende Essos, tá? O porco Dio, Mocos, né? Que mais? Asmodeus. Não entende, não quer compreender essas medidas que embriagou, que a Babilônia, prostituta, embriagou a todos, tá? Por isso que eles não entendem. Você fala cibolete e muitos falam chibolete, por quê? É uma confusão de línguas, né? Parece que o diabo faz eles entender que nós estamos blasfemando e profanando, mas na verdade são eles que utilizam doutrinas já blasfemadas lá no Concílio de Nicéia. Então vamos continuar aqui entendendo quem é a mulher, tá? E entendendo o que é o fermento, ou seja, a prostituição e o paganismo, e as 3 medidas que é inspirados na Trindade, tá? Então tá aqui o grande dragão vermelho de Apocalipse, muito claro, que é as roupas sacerdotais dos papas, tá? Eu não sei nem o nome do clero, de quem utiliza aqui, tá vendo que aqui é roxo, aqui é vermelho, então vestido de púrpura, né, conforme diz Apocalipse. E eu acho que tem tipo de escala, né? Conforme você alcança um grau, você utiliza uma veste diferenciada, certo? Mais uma vez, o grande dragão não é intolerância religiosa, é o que a própria Bíblia, como espada de 2 gumes transcendentais, que é apta para discernir, ela consegue nos mostrar claramente. Mesmo sendo a própria mão da grande meretriz que matou milhares no passado, na Inquisição, nas Cruzadas, os Cavaleiros Templários, né? Mesmo assim, o Altíssimo decodificou esses versículos para hoje a gente entender e compreender, tá? Então tá aqui o grande dragão que se embriaga e que realmente tem todo o poder sobre a terra, o poder religioso, tá? Continuando aqui. Vamos lá, se o computador ajudar. Provérbios 13, 31, 21, perdão. Não teme na sua casa, não teme a neve na sua casa,
porque toda a família, a sua família, está vestida de escarlata. Se você pesquisar a cor escarlata, é o vermelho sangue. E por que é vermelho sangue? Por que a prostituta veste vermelho sangue? Porque representa o sangue dos mártires que foram massacrados na Inquisição. Ela se embriagou do sangue dos mártires. Tem Apocalipse. Aqui em Apocalipse 17:4, tá? E a mulher, vamos lá, deixa eu pôr aqui um pouquinho menor para vocês captar. Aí eu acho que tá bom, né? E a mulher estava vestido de púrpura e de escarlata, tá? Bem clara aqui a imagem, né? A imagem aqui dos papas, né? Cadê? Me perdi aqui, ó. Púrpura e escarlata, certo? E adornada com ouro, que é realmente os tronos, as próprias mitras, que é o capacete dos sacerdotais dos papas, de pedras preciosas, e tinha em sua mão um cálice. Esse cálice aqui representa a própria escritura, a própria Bíblia, que quando se tornou Septuaginta e Vulgata Latina, ela aderiu os deuses gregos nas pronúncias. Foi deturpado os nomes inspirados hebraicos em homenagem a ídolos de Constantino. Então tá aqui, ó, cheio de abominações. A Bíblia, que é o cálice, está cheio das abominações, das imundícias da sua fornicação. Lembra quando Salomão se deitou com as meretrizes que servia a deuses estranhos e começou a oferecer liturgia? A Igreja Romana fez a mesma coisa. Ela profanou com várias liturgias, com várias crenças, e adaptou em uma só, que chamam de cristianismo. O cristianismo é uma adaptação, tá? É uma sopa, é uma panela. Imagina uma panela com vários resíduos e sobras de alimento que o pobre faz, uma sopa. Então, várias doutrinas, liturgias foram colocadas no que chamam de cristianismo. Apocalipse 18:16 diz: ai daquela grande cidade. Que cidade é essa? A Itália, né? Roma, onde se localiza o Vaticano, que está vestido de linho fino, de púrpura e de escarlata, vermelho sangue, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. O comércio de indulgências, né, que eu já trouxe aqui. Antigamente a Igreja Católica vendia salvação, vendia perdão de pecado, vendia um lugar no céu. Então você tinha que pagar todo mês uma promissória para poder garantir a sua salvação. Com isso ela se enriqueceu, tá? Então tá aqui o grande dragão de vermelho. Não é intolerância religiosa, tá? Isso é realidade e revelação pura, né? Dentro da própria Bíblia aí. Marcos 8:15, e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento. Tá vendo que a mulher? Fermento dos fariseus. Quem que é os fariseus? Os fariseus, tá? Guardai do fermento dos fariseus e dos Herodes. Quem que é os Herodes? Tá entendendo? Fermento é o que? Das heresias, dos ensinos, do sistema religioso. É isso, é canceroso o sistema religioso. Romanos 2:24. Porque como está escrito, o nome do Altíssimo é blasfemado entre os gentios por causa de quem? De vós. É blasfemado por causa de vós. Então a blasfêmia não é nós que falamos aqui de Deus, tá? Porque Deus não é nome, é título. Basta vocês pesquisar quem é Theos, teologia, Theos, Zeus, Júpiter, Kyrios, Adonai, Hashem, né? Vários nomes aqui já foi modificado, mas o nome não são nada um desses daí. Jeová, Yehová, Yahvé, Yahweh. É blasfemado, tá? Desde o concílio de Nicéia, desde o ano 325, quando você diz: ai meu Deus, vai com Deus, dorme com Deus, paz de Deus, né? Deus manda te dizer, estou sentindo Deus. Tudo pronúncia blasfêmia. E quem que é o gentil? Somos nós não somos em Israel. Nós não nascemos em Israel, né? Nós somos gentios. Então, nós aqui, povos do mundo, que não é daquela nacionalidade, é gentil.
Vocês pronunciam blasfêmias por causa deles lá que se dizem jesuítas ou judeus também, que é uma outra parte aqui que eu já falei. A junção desse casamento espiritual do judaísmo forma o cristianismo, tá? A grande prostituta. Isaías, que tem nome de Ishaial no hebraico, 52, versículo 5. E agora tenho eu que fazer aqui, diz o Altíssimo. Não, Senhor. Senhor vem de Baal. Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. O povo foi tomado. Que povo? O povo hebreu. O povo que falava hebraico limpo, puro, sem sinais maçoréticos. Não é esse hebraico moderno ensinado por falsos rabinos, tá? Ou falsos professores como o senhor Fábio Sabino, né? Falso hebraico, cheio de sinais maçoréticos, moderno, modernizado, né? Foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Altíssimo. E o meu nome, mais uma vez, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. É isso que eu falei, glória a Deus. Deus manda te dizer, eu estou sentindo Deus. Deus manda te pregar. Deus mandou falar para alguém que está aqui. Vai com Deus. Deus te acompanhe. É blasfêmia. Desde o ano 325, Deus vem de Teos. Não representa o Criador, o Altíssimo. Deus é Zeus. É isso que vocês têm que entender e não encaixa na cabeça de vocês. Deus não é o Altíssimo. Deus não é o Criador. Deus é um personagem olímpio na Grécia. Quando se tornou Septuaginta e Vulgata Latina, foi blasfemado o nome do Altíssimo. O nome não é Deus, Deus é título, é Theos. Ficou claro? Livro de Oséias 2,17. E da sua boca, tá? Tirarei os nomes de Baalins. Baal é senhores. Tinha Baal Peor, Baal Moloque, certo? Vários tipos de Baais no Velho Testamento, lá do Egito. E Lins significa povo. O povo de Baal. A gente não fala Yaldins, jeans, tá? Que não tem nada a ver com os jeans lá do islamismo, né? Que é como se fosse o gênio da lâmpada. São demônios. Mas aqui não é jeans, é jeans. Jeans significa povo, povo de Baal, povo do Senhor, tá? E não mais se lembrará desses nomes. Que nomes? Jeová, Javé, Yavé, Yahweh, tá? Yehová, Yahuhou, Yahushua, Yahu. Tudo nome blasfemado, tudo nome, tá? Errado. Você não vai se lembrar mais desses nomes, você precisa se limpar. Se você já entendeu, você não precisa ficar mais pronunciando, certo? Esse é o sistema religioso, tá? Esse é o sistema filhos da grande meretriz, da grande Babilônia, certo? Então todas essas igrejas aqui pregam cristianismo, que além de ter matado milhares no passado, tá? Uma fé que carrega BOs, vamos puxar a capivara, como diz o policial quando para um elemento na rua, vamos puxar o histórico para ver se esse elemento ele tem alguma coisa que consta, né, no seu DVC, se tem alguma passagem, se tem alguma coisa ruim. Se puxar o histórico do cristianismo, se você pesquisar sobre o cristianismo, você vai ver muitas atrocidades, muita maldade, muitos requintes de crueldade, crianças, né? Pessoas sendo chamadas de bruxas, queimadas vivas, simplesmente porque não aceitava isso aqui que eu estou falando, como hoje não aceitam, tá? Então tudo isso aqui é cristianismo, é tudo pagão, é tudo cópias de cópias de cópias de mais cópias do judaísmo, do zoroatrismo, do doutrinas druidas, certo? Aqui em 1 de Reis 19, 18, diz exatamente assim: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, ao Senhor, e toda a boca que não o beijou, tá? Então, ele separou pessoas que não se contaminaram com mulheres, que não beijou, tá? Que não se encurvou às doutrinas religiosas, ao sistema religioso,
não foi para Universal, não foi para Mundial, não foi para Plenitude, não foi para Maranata, não foi para Quadrangular, não foi para Congregação Cristã no Brasil, não foi para Nova Comunidade Cristã no Brasil, não foi para Assembleia de Deus, não foi para Batista, para Presbiteriana, não foi para Igreja dos Últimos Dias, dos Mormons, não fez parte dos Testemunhos de Jeová, ou seja, não se dobraram a Baal, não se inclinaram ao Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Servo significa escravo. Pesquisa a palavra servo, tá? Então você diz, eu sou servo de Baal, eu sou servo do Senhor, eu sou um servo de Deus, que é servo de Teus, servo de Zeus, tá? Então aqui pessoas que não beijou, se manteve pura. Isso aqui é a confirmação aqui de Apocalipse. Vamos ver aqui em Apocalipse 14:4. Estes são os que não contaminados com mulheres, ou seja, doutrinas. A representação de mulher, quando diz a noiva do Cordeiro, representa a igreja do Machia. Quando diz a grande prostituta, representa a mulher espiritualmente do diabo. Quando fala 5 virgens loucas, 5 prudentes, representa discernimento diferente, doutrinas diferentes, pregações diferentes, certo? Então aqui essas mulheres representam simbolicamente o símbolo de sistema religioso. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui são as mulheres. Olha só que interessante. Cada uma dessas daqui são mulheres. Quando o Messias diz para a mulher lá no poço, me dá um copo de água, mas antes disso ele fala, você já deitou com tantos maridos, né? Mas como que você sabe? Eu sou profeta, é isso aqui, ó. Você já passou por tantas doutrinas, né? Você já teve tantas mulheres espirituais, né? Mas se você beber da água que eu ofereço, você nunca mais vai ter sede. Então, questão, que água que você está bebendo? Que você tem questão de... Precisa congregar todos os dias, toda semana, precisa lá ouvir uma ministração, uma palavra. É uma água que não está nascendo em você, porque o Messias diz que aquele que bebe da água dele, nasce nele uma fonte inesgotável, certo? Que água é essa que não nasceu fonte em você? Você precisa da ministração das pessoas. Então essas mulheres, tá? Porque são virgens. Virgens é o quê? Puras, não se misturam, são limpas, são sagradas, são pessoas que não adaptaram, tá? Com sistema religioso, vão trocar mulheres por sistemas doutrinários. Estes são os que seguem o Cordeiro para quem quer que vá, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para o Altíssimo e para o Cordeiro. Então são pessoas que não se deitaram, não se inclinaram para o sistema do Baal, o sistema do Senhor, o sistema de Zeus, ou seja, os templos, as sinagogas, as abadias. Apocalipse 17:2, com o qual fornicaram os reis da terra que habitam na terra, preste atenção, se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Que vinho é esse que as pessoas têm se embriagado? O sistema religioso, o sistema gospel, o sistema cristianismo, tá? O sistema Amamon, que prega a teoria da prosperidade, tá? O sistema, a mercadoria, conforme diz Apocalipse, enriqueceu a muitos com a sua mercadoria, que é Jesus, um personagem romano, que não tem nada a ver com um jovem hebreu, negro, pele escura. A história foi ocultada, camuflada, deturpada. O Messias nasceu numa certa região, falava hebraico, tá? E alguém do outro lado do mundo, em Roma, resolve contar sua história, pegar sua história, possuir a história. Não vá pelos judeus também, que são brancos, filhos da serpente, raça de víboras. Se dizem judeus e não são, não é judeus, que não tem J no hebraico, então já começa errado aí. Esses que dizem judeus e que falam hebraico são ialdins, tá? Então tá tudo profanado, tudo deturpado, e é difícil das pessoas entender isso, compreender isso, tá? Apocalipse 18:3, porque todas as nações, o mundo inteiro, o planeta inteiro, a terra toda,
desde os 4 cantos, não vou entrar aqui questão de terra plana, tá? Mas em todos os lados do planeta beberam do sistema, ou seja, do vinho, da ira da fornicação. Você bebe da ira. Quando você se adapta a um sistema religioso, isso é ira, isso fede, isso é fezes, isso é carniça, isso provoca ira no Altíssimo. Da fornicação. Que fornicação? Espiritual. Ou seja, as doutrinas, as crenças, os rituais pagãos, partir pão, mitraísmo, tá? A ablução do islamismo, o judaísmo, tudo isso foi aclopado, isso é fornicação. Por isso recebe o título de grande prostituta. E os reis da terra, lembrando que a Bíblia chama de reis e sacerdote, você ou qualquer clero fornicaram com ela. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher, no seu coração, você já adulterou com ela, né? Só que essa mulher não é praticamente essa física. Se você participar de uma doutrina que professa Cristo, Jesus, você fornicou com ela. Você aderiu à fornicação espiritual. O cristianismo que matou milhares na Inquisição, nas Santas Cruzadas. Não queira tampar o sol com a peneira. Você que prega Jesus, prega Cristo, não segue o irmão Luiz Paulo que fala heresia. Busca a história do cristianismo. Se você pesquisar a história de Allan Kardec, o espiritismo, você não vai detectar a história de atrocidades e morte. Se você pesquisar sobre Buda, você não vai achar resíduos de atrocidades. Se você pesquisar qualquer outra religião, além do cristianismo e islamismo, que judiou de muitas pessoas, eu acho que você não vai achar outro histórico mais cruel do que o cristianismo e o islamismo, que são irmãs. Então, os mercadores da terra, quem que é os mercadores? Os pastores, os cleros. Eles se enriqueceram. O pastor não é rico de evangelho, rico de pregar na igrejinha de garagem, que se torna agora um grande templo, se enriqueceu com a abundância das suas delícias. O mundo gospel, tá? Pregadores, Camila Barros, Júnior Trovão, que mais? Gilmar Fiuza, Eduardo, Nicodemos, que mais que vocês querem? Paulo Júnior. Enfim, esses caras, eles se enriquecem. Malafaia, Marcos Feliciano, se enriquece com a mercadoria. Mercadoria quem? Jesus, personagem romano, tá? Para terminar quase aqui, 2 Reis 4, do versículo 38 ao 41, preste atenção. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Havia fome, tá? Vocês estão com fome da justiça. Vocês que vêm ao meu canal, tá? Em busca de alimento verdadeiro e sólido. E os filhos do profeta estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo, né? No caso aqui, disse ao seu companheiro: põe a panela a um lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas, né? Alguém lá disse: nós estamos com fome, o povo está com fome, faz dessa forma aí, uma dica, pega aquelas plantas ali e faz um chá. Então dele saiu ao campo a apanhar as ervas e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Preste atenção. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem do Altíssimo, homem de Eudi-Revaverê, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei a farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo, e já não há mais mal nenhum na panela. O título desse versículo aqui, dessa história, em 2 Reis, você pode conferir na Bíblia, 2 Reis 4:38, está escrito a morte que havia na panela. A panela, no caso, é a própria Bíblia, é a própria Escritura, certo? A mulher colocou os fermentos para ele levedar a massa, colocou morte na panela. Temos aqui hoje pessoas com capacidade de trazer estudos com comprometimento com a verdade,
de jogar farinha, que é o próprio Messias, que é o próprio Espírito do Pai, e tirar todo o veneno que há nessa panela para você comer do discernimento sem perigo de morte espiritual, certo? Se você gostou desse vídeo, eu conto com a sua participação, deixando o seu like, compartilhando com o máximo de pessoas o possível. Até o próximo vídeo. Xalaim para todos vocês.